Salve pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos ao maravilhoso universo da mente e do comportamento humano, o universo do desenvolvimento pessoal e profissional. Na noite de hoje eu vou apresentar as principais características do coaching e da psicoterapia. Eles têm características comuns, mas têm diferenças que são essenciais, que fazem com que cada profissional exerça a sua profissão a partir de uma abordagem única e, portanto, eles podem serem exercidos de forma ainda de forma complementar, como eu irei explicar ao longo desta live. Hoje é a 8ª live dos 14 dias de paz na palavra, que é uma série que eu iniciei como uma forma de fazer frente ao Covid, né, ao lockdown, à pandemia. Fiquei tocado com a ideia de que nós novamente ficaríamos em distanciamento social, sabendo da dificuldade de muitas pessoas em lidarem com esse momento. Eu resolvi fazer essas lives e desde então venho trazendo temas que são de extrema relevância para que as pessoas consigam não só promover a sua saúde física, mental, emocional, social e espiritual, mas também possam de alguma maneira crescer espiritualmente, manter a sua conexão e intimidade com Deus. Até agora nós falamos de temas como o amor, a esperança e a paz. Nós falamos sobre jejum e oração. Ao longo dessas lives eu falei sobre uma série de competências socioemocionais, da importância de se ter inteligência emocional para identificar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos frente à crise. Como é que você tem reagido a isto? Como eu tenho algumas formações que se complementam, eu acabo transitando nesse universo que vai da filosofia para a programação neurolinguística, passa pelo coaching, neurociência e algumas outras abordagens que complementam o coaching, que, como vocês verão, é um misto, um mix de ciências, de técnicas, de ferramentas que visam acelerar os resultados do coach para que ele tenha resultados extraordinários no menor tempo possível. Então, vem comigo para a live de hoje, convide as pessoas para participarem. Tenho certeza que a live hoje vai ser sensacional e você vai poder extrair aprendizados tanto em relação ao coaching como também em relação à psicoterapia, trazendo contribuições aí para que você possa ter saúde mental, ok? Vamos já dar início. Deixa eu só ver mais um detalhezinho técnico aqui. Eu vou projetar a tela aqui no computador para saber se está tudo ok. Chegando aí para vocês, acredito que sim, só um instante. Estou muito empolgado para falar desse tema que eu adoro. Como vocês sabem, eu sou Master Coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, que é a formação mais alta que tem de coaching no Brasil e no mundo. Desde 2017 eu exerço o coaching como profissão e é um grande prazer poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Além da minha paixão pelo conhecimento propriamente dito, pelo conhecimento do funcionamento da mente, do comportamento humano, poder auxiliar os coaches a alcançarem os seus resultados é algo sensacional. Nós sabemos que onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O que é que você ama fazer? O que é que realmente te impulsiona e faz com que você sinta grande alegria durante a realização? Eu não sei quanto a você, com relação a mim, sempre passou desde a minha adolescência pelo conhecimento, pelo autoconhecimento que gera esse autodesenvolvimento. Então a primeira etapa é se conhecer para poder se desenvolver, se conhecer, conhecer os seus recursos, os seus potenciais, também os seus limites, claro, para que eles sejam suplantados e você alcance assim os seus objetivos de vida, tanto na área pessoal quanto na profissional. O coaching é essa metodologia de desenvolvimento humano que visa levar as pessoas ao seu mais alto nível, à alta performance, a alcançarem resultados que sem esse desenvolvimento, sem essa metodologia, muito provavelmente essa pessoa não alcançaria, ou então ela levaria muito mais tempo. Se você quer acelerar os seus resultados, trazer o futuro para o presente, otimizar os seus recursos internos, faça coaching. Como eu falarei hoje à noite, eu vou apresentar as principais características. Tenho certeza que será um momento bastante enriquecedor. Se você é da área da saúde, da psicologia, como ontem teve algumas colegas, a Simone, a Leti,
fique com a gente aqui. Nesse momento eu vou fazer uma aula, né? Vou fazer uma exposição e em seguida nós podemos bater um papo, complementar. Se vocês quiserem, de repente a gente coloca ao vivo e faz um bate-bola aqui. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, valeu? Vem comigo, hoje à noite vai ser incrível, porque nós vamos falar desse maravilhoso universo que é a mente humana, mas não somente o comportamento e a possibilidade de modificar comportamentos, de se transformar e de alcançar a sua melhor versão. Isso não é tentador, não é sedutor, não é tão gostoso poder falar sobre isso, de nós podemos evoluir a cada dia, de nós podemos ser a nossa melhor versão a cada dia. Isso sempre me seduziu, isso sempre me impulsionou. Ao longo do caminho eu tive alguns reveses, né? A gente sabe que o processo de autodesenvolvimento ele não é retilíneo, ele não é uma linha retilínea, tudo vai fluir maravilhosamente bem. É preciso se autoconhecer, ao longo do processo extirpar algumas ervas daninhas. A psicoterapia me ajudou nesse sentido e cada vez mais eu me sinto preparado para poder continuar contribuindo com o desenvolvimento tanto da vida pessoal quanto da profissional, do meu próximo, dos meus coaches, dos meus clientes, tá certo? Deixa eu só tomar uma água, a gente já dá continuidade. Bom, eu vou fazer a apresentação de forma a sempre fazer um paralelo, né? Primeiro eu falo do coaching, depois da psicoterapia, do coaching da psicoterapia. Bom, por que eu escolhi o tema aqui, psicoterapia e não psicologia? Porque a psicologia é uma ciência, é uma área das ciências humanas que estuda a mente e o comportamento humano, os distúrbios mentais, que tem por objeto não só a mente, mas o comportamento humano, em que medida essa pessoa deixa de ter saúde mental, de algum modo a sua psique entra em desordem e eles vão então com técnicas, com procedimentos fazer com que essa pessoa recobre a sua saúde mental. Como há várias psicologias e o coaching é uma abordagem metodológica prática que leva a pessoa ao seu desenvolvimento, então a psicoterapia tem mais relação com o coaching nesse sentido, porque ela é a parte prática da psicologia, valeu? Então vamos lá, o que é o coaching? O coaching ele tem algumas características que eu quero apresentar aqui fazendo esse paralelo com a psicologia, com a psicoterapia, para que fique claro para você a diferença entre os dois, tá certo? Primeiro, o coaching visa levar a pessoa à conquista dos seus objetivos, certo? Enquanto que a psicoterapia tem por objetivo tratar distúrbios psicológicos, como a ansiedade, algum borderline, como bipolaridade, como algum transtorno pós-traumático, etc., algum distúrbio psicológico. O coaching, ele visa acelerar resultados e metas. Acelerar resultados quer dizer o seguinte: digamos que você queira dobrar o faturamento da sua empresa, digamos que você queira perder peso ou definir de forma mais rápida, você queira ser promovido na empresa de modo mais rápido, você está um pouco perdido e não sabe muito bem o que fazer. O profissional coach, que é aquele que exerce o coaching, que é a metodologia, ele pode te ajudar nisso. Ou seja, ele vai fazer com que você consiga atingir o seu objetivo, só que no menor tempo. No mundo todo, tanto empresas quanto pessoas comprovam a eficácia do coaching. Há várias pesquisas que comprovam essa eficácia e é por isso que o coaching cresceu tanto na última década sobremaneira e continua ainda desenvolvendo tanto pessoas, quanto grupos, quanto organizações. O coaching, ele está em busca, no coaching a pessoa está em boas condições psicológicas, já na psicoterapia não, ela não está em boas condições psicológicas. Essa talvez seja uma das principais diferenças entre o coaching e a psicoterapia. Enquanto no coaching a pessoa está bem, ela goza de saúde mental e ela quer otimizar os seus resultados, ela quer desenvolver competências, por exemplo, de liderança para poder alcançar seus objetivos. Na psicoterapia, quando uma pessoa busca um psicoterapeuta, é porque ela não está em boas condições psicológicas. Além disso, é preciso ter em vista o seguinte: enquanto o coaching visa acelerar os resultados, fazendo com que a pessoa atinja seus objetivos de forma mais rápida,
Na psicoterapia, ela visa a cura dos males psíquicos e o restabelecimento da saúde mental. Então essa pessoa está adoecida, ela está com alguma doença mental, ela precisa do processo psicoterapêutico para que ela se cure. Valeu? Então a principal diferença é exatamente essa. A psicoterapia, enquanto ela é voltada para o passado do indivíduo, o coach ele tem uma visão de futuro. O coaching faz com que a pessoa vislumbre o seu futuro na sua versão melhorada, atingindo os seus objetivos. Porque na neurociência se sabe o seguinte: quando nós visualizamos internamente o futuro e você já consegue visualizar aquilo que você quer atingir, significa que agora o seu cérebro e os seus recursos internos vão trabalhar para alcançar isso que você quer alcançar. O coaching faz exatamente com que isso que você sonha, com que isso que você queira alcançar seja alcançado mais rapidamente. Só um parêntese aqui. Desde os 16 anos de idade, eu comecei a me interessar pela área de humanas, comecei a estudar sociologia, antropologia, filosofia, etc. Comecei a adentrar no mundo da literatura. De algum modo eu queria me encontrar, né? Mais recentemente eu vim entender que eu buscava Deus, eu buscava essa conexão. De algum modo, ao longo da minha trajetória, o sentimento de rejeição e abandono paterno fazia com que eu buscasse Deus, e eu não tinha clareza disso lá naquela época. Então eu percorri várias ciências, estudei milhares de autores, milhares de anos na história, buscando compreender-me. E aos 20, 21 anos de idade, quando eu ingressei na Universidade Estadual do Ceará, assistindo aulas de filosofia, 2 professores principalmente, dando aula, fizeram com que ali eu fechasse meus olhos e me visse futuramente dando aula. Ali foi como que num passe de mágica, de alguma maneira eu me vi fazendo aquilo que eles estavam fazendo e minha vida ganhou um rumo completamente novo. Eu já trabalhava no mercado, eu trabalhava desde os 13 anos de idade, aqui eu já tinha 21, mas naquele momento algo surgiu dentro de mim e falou: cara, é isso que você quer fazer, é isso que você quer. As aulas eram tão impactantes, elas faziam com que eu saísse tão reflexivo, buscando me encontrar, buscando transformar minha vida, buscando me desenvolver, que eu falei: é isso que eu quero fazer. Poucos anos depois, lá estava eu dando aula, lá estava eu fazendo palestras. Também serve, por exemplo, quando você quer alcançar novos patamares. Eu me via fazendo palestras, anos depois lá estava eu fazendo palestras. Claro, não é só a visualização positiva que vai te levar ao alcance dos resultados. É por isso que o processo de coaching vai ajudar essa pessoa a alcançar os seus resultados. O que eu quero dizer aqui é que, enquanto a psicoterapia vai fazer todo um retorno na história de vida dessa pessoa, para que ela se compreenda, para que ela identifique o momento traumático que causou uma ferida emocional, levando ao adoecimento psíquico e emocional, né? Psíquico que envolve aí toda a mente. No coaching não. No coaching a gente senta com a pessoa no momento presente e perguntamos: o que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? O que você vê ali no futuro? Qual a sua visão de futuro? E essa pessoa diz: cara, eu quero ser tal pessoa, eu quero alcançar tal posição na empresa, eu quero que a minha empresa tenha tais resultados, eu quero tal condição física, eu quero ter relação com Deus, eu quero, seja qual for o objetivo. E aí o profissional coaching vai fazendo uso de técnicas, de ferramentas, de sabedorias, de ciências, ajudar essa pessoa a alcançar os seus objetivos. A palavra ajudar, ela pode ser capiciosa, como hoje vem se falando: ah, você quer ajudar nada, você está vendendo um processo de coaching e tal. Você pode traduzir isso por diversas maneiras: auxiliar, ajudar, inspirar, motivar, ensinar. São várias palavras que em diferentes momentos o coaching exerce esse papel. Na nossa formação de coaching, tem mais ou menos uns 10 papéis que o coach exerce para ajudar a pessoa a se desenvolver. Então não é um único papel, e aí, claro, também não dá para eu desenvolver isso aqui. Eu passaria, para você ter uma ideia, a formação que eu fiz são 180 horas. Não é um cursinho de fim de semana, não é 4 ou 8 horas de curso, são 180 horas. Então, assim, é um universo de informações que permitem que o profissional coach seja capaz de realizar essa profissão da melhor maneira possível. Logo de cara eu já indico 2 escolas, que é
a Febracis e o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. Não que não haja outras, mas eu vou me referir a essas duas, por serem as duas maiores, as duas mais tradicionais, as duas que têm melhores resultados, que têm programas sensacionais, por exemplo, a Febracis, o Coaching Integral Sistêmico, que leva não ao alcance apenas de um único objetivo, mas leva essa pessoa a um desenvolvimento integral. A ideia de integralidade é você desenvolver todas as áreas da sua vida, não apenas uma área. A área pessoal, a área profissional, os relacionamentos, a espiritualidade, entende? O Instituto Brasileiro de Coaching também tem uma proposta que faz com que o coaching seja transformador. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente, mas a ideia é essa. Claro, você pode contratar um profissional coach como eu para atingir um objetivo profissional, seja na área da carreira, de emagrecimento, de liderança, enfim, geralmente, eu vou até falar sobre isso, o coach, ele não precisa ser um expert na área. Por exemplo, eu sou profissional da educação física, eu não sou um nutricionista, um expert, mas o fato de eu ter perdido peso, o fato de eu estudar sobre isso, o fato de eu entender sobre o metabolismo corporal, entender sobre a importância dos exercícios físicos, faz com que eu auxilie a pessoa a alcançar o objetivo, entende? Então, assim, o domínio da metodologia coaching auxilia, permite, favorece e promove o desenvolvimento do coach. Bom, vamos retomar rapidamente aqui. O coaching, ele leva a pessoa à conquista de um objetivo, ele visa acelerar os resultados, quer dizer, ele faz com que a pessoa traga o resultado para o presente. Eu aprendi com o José Roberto Marques do IBC aquela diferença entre o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é esse do relógio. Então iniciamos a live às 19, agora de repente é 19h07, 19h10, o tempo vai passando cronologicamente, é o tempo, né, das 4 estações, é o tempo do relógio, minutos, horas, dias, etc. O tempo de Kairos é o tempo divino, é o tempo de Deus, é um tempo que é atemporal. Isso quer dizer que quando você entra em estado de flow, quando você entra em estado de excelência, quando você está fazendo algo completamente compenetrado à sua atividade, pode ser no esporte, pode ser nas artes plásticas, pode ser fazendo uma palestra como essa, neste momento os seus recursos como que duplicam, triplicam, você alcança resultados muito mais extraordinários do que vivendo no tempo de Cronos. Portanto, ao longo do processo, nós vamos convidando a pessoa a ter uma mudança de percepção. A sua forma de ver o mundo muda, ela muda em relação a si mesma, a maneira como ela se enxerga, ela muda em relação a como ela enxerga o outro ser humano e ela muda a relação dela em relação ao mundo, ao universo, ao cosmos e a Deus. É uma transformação muito profunda que acontece ao longo desse processo. É preciso, claro, o processo de coaching é uma parceria entre o profissional e o coach que assumem o compromisso, a responsabilidade de entrar em ação, fazerem o que tem que ser feito para chegar àquele resultado. Ora, vamos usar aqui um exemplo de uma pessoa que queira correr uma maratona, 42.195 metros, 42 quilômetros. Digamos que no presente momento ela corra apenas 10 mil metros, 10 quilômetros. Uau, falta ainda 32, falta muito chão, é muita corrida. Eu já corri 21, eu sei como é. E essa pessoa diz assim, Tício, vamos lá, me ajuda, cara, o que eu preciso fazer, etc. Para que isso funcione, para que a gente consiga otimizar o seu resultado, quer dizer, se ela fosse só com as próprias forças dela, inteligência, conhecimento, talvez ela só conseguisse correr uma maratona daqui a 3 anos, ok? Com o processo de coaching, digamos que ela consiga em 1 ano, certo? De forma saudável, sem comprometer as articulações, o corpo, a estrutura óssea, muscular, etc. Beleza, a gente vai fazer uma prescrição de treinamento, todo um preparo para ela chegar até lá. Essa parceria entre eu e ela implica no compromisso de eu dar o meu melhor, auxiliá-la, apoiá-la, acompanhá-la, avaliá-la, dar feedback para que ela possa sempre performar, ter os melhores resultados e atingir seu objetivo, mas é claro, meus queridos, que naturalmente ela também tem que dar o seu melhor. Faz sentido? Se ela não se comprometer, o processo não vai ser um processo de sucesso. Quer dizer, o alcance da meta, do objetivo, do resultado concreto depende em grande medida do coach.
No coaching nós dizemos que coaching só é coaching se houver ações com foco nos resultados, ações com propósito. Não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa. Por exemplo, antes dessa live eu fui dar uma corridinha aqui perto de casa, tem um percurso que eu faço aqui que são 2 km certinho, né? No GPS marcam 2 km. Eu faço só para, tirar o cansaço do dia, renovar as energias para essas lives que eu faço às 19 horas. 2 quilômetros, para quem quer correr uma maratona, é só o aquecimento, é muito pouco. Você tem que treinar, claro, tem dias e dias, mas treinar 10, 14, 21, etc. Tem dias que você faz treino de força, de velocidade. Mas enfim, o que eu quero dizer? Essas ações para o atingimento do objetivo precisam ser congruentes com o objetivo. Claro, se você quer alcançar os 42 mil metros, você precisa fazer um programa de treinamento que vai tendo um aumento progressivo de força, resistência, velocidade. São 3 valências físicas principais para esse esporte que tem que ser sendo acompanhado. O coach vai apoiando, vai instruindo, vai auxiliando, vai levando, ajudando essa pessoa a chegar lá e naturalmente o coach, a pessoa sendo acompanhada, ela tem que fazer a parte dela. Fica claro? Então esse é o processo de coaching. O escopo, a abordagem, o universo do coaching visa o futuro. Visa alcançar algo que está lá na frente, algo que eu ainda não tenho, que eu desejo. Eu transformo o sonho em uma meta, eu transformo o sonho em um objetivo com data, com prazo de entrega. Então o sonho, ele tem a ver com você transformar esse sonho num objetivo com prazo determinado. Ah, eu tenho um sonho de ter uma casa. Em quantos anos você quer comprar essa casa? Qual o tamanho da casa? De quantos mil reais? Com quantos dormitórios? Você precisa ser específico. E essas características todas que são desenvolvidas ao longo do processo de coaching. O coach vai ajudar tanto na participação dos planos, dos projetos, para que essa pessoa atinja o seu resultado. Nas nossas formações, eu tenho mais de uma formação em coaching, nós aprendemos não só a compreender a mente, os sentimentos e os comportamentos humanos, como nós estudamos planejamento estratégico, estabelecimento de metas, de objetivos, como tirar esses planos do papel, entrar em ação para que essas ações tragam resultados. É simples e complexo ao mesmo tempo. É simples você entender, a pessoa está num estado, ela deseja chegar em outro estado, alcançar certo objetivo. Para que ela saia daqui e chegue aqui, é preciso muitas vezes que ela desenvolva competências, é preciso que ela abandone algumas coisas que estão aprisionando ela, que estão impedindo ela de ir para frente, crenças limitantes, às vezes pessoas que atrapalham, às vezes alguma coisa que aprende ali que faz com que ela não consiga. É possível? E é exatamente isso que um coach faz. Voltamos para a psicoterapia. Então a psicoterapia ela vai tratar do quê? De distúrbios psicológicos, do adoecimento da mente. Ela visa fazer com que haja uma cura dos males emocionais. Ela visa, o objetivo é fazer com que essa pessoa tenha saúde mental, fazer com que a sua mente processe as informações do real em relação a si mesmo de forma correta. Sem fantasias, devaneios, ilusões, etc. Eu li algumas obras do Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, e eu me lembro que em uma das obras ele disse assim, no futuro da ilusão, de uma ilusão, tem um momento na obra que ele diz assim: eu dediquei toda a minha vida para acabar com as minhas ilusões e com as ilusões da humanidade. Eu falei, nossa, que forte isso! E aí eu fui pesquisar alguns conceitos em psicanálise, fantasia, ilusão. A ilusão, elas precisam ser eliminadas. Ilusão é ilusão mesmo, não tem nada a ver com sonho. As ilusões fazem com que você não tenha os pés fincados na realidade. As ilusões, quando exacerbadas, podem culminar numa esquizofrenia, podem fazer com que essa pessoa salte da realidade e passe a viver, entre aspas, num universo paralelo. Essa pessoa está com distúrbio psíquico, ela precisa do quê? De um tratamento psicológico, né? Psique do grego tem a ver com mente, psicologia, eulogia, o estudo da mente, né? E quando a gente pensa sobre a palavra cura, essa ideia de terapia
tem a ver com o quê? Com fazer com que essa pessoa resolva os seus problemas psicológicos, com que ela alcance a saúde mental e com que ela restabeleça a saúde mental. Então a psicoterapia, ela vai fazer com que essa pessoa retorne ao passado, porque acredita-se que nesse movimento de introspecção, isso é muito característico da psicanálise freudiana, junguiana, etc., quer dizer que desde a sua infância até a sua idade atual, ao longo da vida você foi acumulando eventos traumáticos que foram registrando na sua memória, e esses registros ficaram lá como informações que provocam dor, que provocam sofrimento. E essa pessoa muitas vezes desenvolve, por exemplo, uma timidez de falar em público. Ela não sabe o porquê ela não sabe por que ela não consegue se expor livremente. E isso muito provavelmente está relacionado ao fato de, por exemplo, ela ter sido humilhada na infância, na escola, por exemplo. Quando ela falou algo, a professora humilhou ela, nossa, cala a boca, que coisa ridícula, alguma coisa assim. E ali ela se fechou por dentro. Ela entendeu que, nossa, se eu falar publicamente, eu vou sofrer essa represália, eu vou sentir de novo essa dor, não, então eu não quero. E de repente ela desenvolve uma timidez, um bloqueio da fala, ela não consegue falar. Então a psicoterapia volta no passado, enquanto o coaching leva a pessoa para o futuro, vislumbrando o futuro e trabalhando para chegar lá, a psicoterapia volta ao passado para que ao alcançar esse momento da dor, o evento traumático, ela passe por um processo catártico, haja uma descarga emocional, isso a liberte da dor e ela ressignificando, eu até me arrepio porque é tão lindo, e ela ressignificando a dor, ela então é capaz agora de seguir adiante de forma mais madura. A cicatriz continua lá, aquela cicatriz não vai deixar de existir. O abandono, o estupro, sei lá o que essa pessoa sofreu lá no passado nunca vai deixar de existir. No entanto, ele deixa de emergir, quer dizer, você deixa de ficar pensando nisso como antes você pensava, e além disso, agora que emerge, se houver verdadeiramente um processo de cura dentro da psicologia, eu ainda não vou falar sobre espiritualidade, religião, como eu tenho falado na palavra, essa pessoa é capaz de olhar para o evento, de relembrar o evento, a pessoa e sentir paz interior. Meu Deus, que maravilha! Fala a verdade, já pensou você conseguir se libertar da mágoa, da amargura, do rancor, do ressentimento? É isso que uma pessoa busca quando ela procura um profissional da psicologia. Ela quer ter paz, ela quer dormir tranquilamente, ela quer se livrar desses pensamentos negativos, dessas lembranças que a incomodam tanto. Às vezes é a lembrança do pai, às vezes a lembrança do que a mãe fez, às vezes do ex-marido, da ex-esposa, seja lá quem for. O que ela sabe, que não compreende tão tecnicamente como eu estou explicando, é que dói. É que toda vez que isso acontece, ela sofre, dói de novo e ela não quer viver isso. Esse é o principal motivo que leva as pessoas a se afastarem, a não buscarem a psicoterapia. Paradoxalmente, é na psicoterapia que há cura, mas mesmo a pessoa sabendo, ela reluta. Eu tenho 42 anos de idade, eu conheço pessoas que da minha idade elas não buscam, elas não foram buscar, elas não conseguem se reaver com o passado, ficar quite em relação ao passado, pôr um ponto final nisso. Elas resistem, elas relutam e elas continuam sendo reféns do passado porque elas não têm essa coragem. Se você está me ouvindo nesse momento, põe amor nas minhas palavras. Entenda isso muito carinhosamente. Seja qual for a sua dor, o seu sofrimento em relação ao passado, acredite em mim. É muito melhor viver com a dor momentânea da catarse, porque quando você colocar o dedo na ferida vai doer. Eu falo por experiência própria, além de ler uma parte da literatura clínica da psicanálise, da psicologia. Mas é melhor aquela dor aguda, aquela dor momentânea, do que essa dor crônica da amargura, da mágoa, do ressentimento que vai perdurar uma vida inteira. Você nunca vai ser plenamente livre se você não se libertar dessas dores do passado.
Portanto, se você não está em boas condições psicológicas, se a pandemia, o lockdown, as relações com as pessoas estão afligindo o seu ser, a sua paz de espírito, essa semana é 14 dias de paz na palavra, busque psicoterapia. Adendo, abre aspas, parênteses. Eu estou falando da palavra de Deus, não quer dizer que quando eu trago o conhecimento da palavra dos homens, das ciências, seja inútil, não é isso, né? Deus nos deu essa luz natural, a razão, a inteligência humana para isso, para que a gente desenvolvesse conhecimentos que pudesse desenvolver o ser humano, ok? Então, se você passa por isso, busque. O psicoterapeuta participa na cura, na melhoria, no restabelecimento da saúde mental. Enquanto que o coach, profissional coach, participa dos planos, dos projetos, das estratégias para que o coach alcance seu objetivo. Comente aqui comigo, por favor. Tilson, ok, ficou claro. Tilson, eu fiquei com dúvida. Tilson, tá ok, esse paralelo que você está fazendo está nos fazendo entender. Eu vou olhar aqui rapidinho para ver se vocês estão comentando. Eu quero ter esse feedback para que eu possa dar um passo adiante agora. Vamos ver. Quem está por aí? Sejam bem-vindos. Quem está por aí, é um prazer tê-los aqui. Na live de hoje eu estou esclarecendo as principais diferenças entre coaching e psicoterapia. Esta live está dentro das 14 lives da série 14 Dias de Paz na Palavra. O objetivo é trazer momentos, essa vivência, conhecimentos que auxiliem a nós todos passarmos por esse momento de forma mais saudável possível, de forma mais assertiva possível. Em momento nenhum a gente ignorou as circunstâncias externas, né? Em momento nenhum, valeu Luciana, Bruno, sim, a gente pode falar sobre isso depois, Bruno, sobre a sua dificuldade de falar em público. Irmão, eu recomendo que você procure um psicoterapeuta. No processo de coaching, nós usamos estratégia de programação neurolinguística para fazer a pessoa destravar. Já vi pessoas destravando, eu já participei de treinamentos e já ajudei pessoas também a destravarem. Você pode procurar um coach para tentar fazer através dessa metodologia, que é a programação neurolinguística, que é uma ciência que estuda a mente humana, etc. Ou você pode buscar um psicoterapeuta para te ajudar, como eu expliquei, a entender a causa dessa fobia, desse medo, desse trauma de falar em público e você consiga vencer isso, tá certo? Bom, esses 14 dias de paz na palavra tem por objetivo fazer com que nós reflitamos sobre temas essenciais que vão fazer com que a gente atravesse esse momento da melhor maneira possível. Na primeira live eu falei, a paz começa em mim, embora ela venha de Jesus Cristo, de Deus, mas ela começa em mim quer dizer que eu não sou dono das circunstâncias, eu não consigo controlar os eventos externos, mas eu só consigo controlar como eu reajo aos eventos externos. Então, dentro do coaching, da programação neurolinguística, neurociência e um pouco da psicologia, eu venho orientando a todos para que cultivem essa autoanálise, cultivem, como eu falei em uma das lives, o jejum e a oração, mas também afirmações positivas, como eu falei ontem, pensamentos positivos. O método Coué nos auxilia, nos ajuda a gozarmos de saúde. Coaching tem a ver com empoderamento, coaching tem a ver com desenvolvimento, coaching tem a ver com lançar a pessoa na sua melhor performance. O coaching vai fazer com que a pessoa seja a sua melhor versão. O coaching vai fazer com que a pessoa alcance seus resultados de forma mais rápida, certo? A psicoterapia, ela volta no passado da pessoa. É um momento mais de reflexão, é um momento mais introspectivo, é um momento de mais cuidado, é um momento onde vai se tocar na ferida para que haja cura. Tenha coragem de enfrentar esse momento, porque quando você ultrapassa esse momento, a cura vem. Então, se de alguma maneira você está hesitando, você está relutando, está tendo medo, não tenha. Eu sou contigo, disse o Senhor. Você vai estar na mão de um bom profissional que, orientado pela sabedoria divina, de algum modo também vai poder te ajudar. Então, se você quer performar, se você quer se desenvolver, se você quer alcançar resultados de forma mais rápida, de forma mais efetiva e mais eficaz, o profissional coach
é o cara para te ajudar. Se você está com distúrbios psicológicos, com a sua saúde mental comprometida, se você está adoecido emocionalmente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer coisa parecida, procure um psicoterapeuta, ok? Eu me inspirei aqui na análise que o José Roberto Marques fez na sua formação de coaching, que foi a primeira formação que eu fiz, o Professional and Self-Coaching, que é uma formação que forma o profissional coach, como eu me formei, que faz um paralelo entre o coaching e outras abordagens. Eu vou falar principalmente do coaching e a psicoterapia, embora num ou outro momento eu vou falar sobre counseling, que é o aconselhamento, o mentoring, que é a mentoria, mas eu vou me focar mesmo no coaching e na psicoterapia. A partir de uma série de elementos que caracterizam essas abordagens, qual delas tem isso mais ou menos desenvolvidas, certo? Vai ser bem interessante, vejam só. O quanto coaching e psicoterapia ajudam na resolução de problemas. Então a nota pode ser baixa, moderada ou alta. Coaching, alta. Ai, Tilson, meu Deus, eu quero tal coisa, eu quero alcançar aquele objetivo, mas eu estou com problemas, eu não estou conseguindo. Nós temos ferramentas que vão ajudar a pessoa a ter clareza sobre esse problema. Eu fiz um post um tempo atrás falando como você pode utilizar uma certa ferramenta para a resolução de problemas, certo? Em relação à psicoterapia, também alta. A psicoterapia ajuda a pessoa a resolver problemas, não só mentais, mas, por exemplo, problemas de relacionamentos. Você está com um problema de relacionamento em relação ao seu pai há 20 anos, você não fala com seu pai, você não consegue perdoá-lo, vocês tiveram uma discussão, você traz muita mágoa, rancor, amargura no seu coração, você não conseguiu aquebrantar o seu coração e por isso você não fala com ele, isso te traz sofrimento, você está vendo que ele está envelhecendo e você está carregando culpa, você quer resolver isso. A psicoterapia pode te ajudar. Um outro exemplo de problema. O luto, né? A perda de um ente querido ou de algo que é muito precioso para você, às vezes arrasa com a pessoa, um psicoterapeuta pode te ajudar. Análise de valores. No processo de coaching, quando uma pessoa diz, eu quero alcançar tal coisa, nós começamos a levá-la a uma autoanálise em relação aos seus valores. Por quê? Porque é o seguinte, se aquilo que você quer alcançar for incongruente aos seus valores, algumas coisas no processo acontecem. Você não tem força de vontade para alcançar. Pelo fato de ser incongruente, você não tem energia. O Emile Coué nos ensinou, quando a sua mente consciente e a inconsciente disputam entre si, sempre quem vence é inconsciente. Então, às vezes, você acha que quer uma coisa, mas você não tem muito clareza do porquê. Um outro motivo também, como o Nietzsche falou, quando você tem um porquê muito forte, você encontra o como. Quando eu sei o porquê que eu quero isso, então eu encontro como, eu arranjo um jeito de conseguir. Então, quais são os seus valores? Por exemplo, o valor máximo de Jesus Cristo, o amor ao próximo, né? O amor é o valor máximo. Quais são os seus valores? Honestidade, disciplina. Para você a pontualidade é essencial. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que ama o próximo, você é uma pessoa persistente. Quais são os seus valores? Você precisa se conhecer. Claro, na trajetória daqui aos 42.195 metros tem muito chão, meu irmão. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer para que você saiba quem você é, como você funciona internamente para alcançar os seus objetivos. E na psicologia também, você vai ser confrontado com o falso eu, o seu self ideal em relação ao seu self real. Você vai ser levado a ter uma clareza, uma purgação dos sentimentos e pensamentos distorcidos, equivocados, para que você reconheça de fato o que é valoroso para você. Aqui, aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa é equivocada, porque às vezes os valores daquela pessoa são diferentes do seu, e por isso que muitas vezes você não se entende, às vezes dentro de um relacionamento, às vezes os valores são tão diferentes que a relação não funciona, por mais que as pessoas se gostem, ok?
Outra coisa, mudanças de comportamentos. O coaching, trabalhado como coaching integral sistêmico da Febracis ou o do IBC, né, o Professional in Self Coaching, que é, como José Roberto Marques chama de esse self-coaching, um coaching de si mesmo, né, que passa por um processo de autoconhecimento, ele visa uma mudança comportamental. Existem algumas áreas específicas da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha mais diretamente isso, mas a psicoterapia em geral também leva a uma mudança de comportamento. Por exemplo, você tem um vício, né? Você é viciado em drogas, em álcool, você procura um psicoterapeuta, a ideia é que haja uma mudança comportamental. Nos dois casos, esses elementos têm uma taxa muito alta, ou seja, eles promovem isso, certo? Em relação a oferecer informações, também o coaching oferece muitas informações para o coach e o psicoterapeuta menos, porque a psicoterapia é mais audição, como Freud nos ensinou, a escuta ativa, do que propriamente oferecer informações. Não é que o coach fica oferecendo informações o tempo todo, mas há uma grande transferência de aprendizado. O coaching, no coaching, a pessoa recebe uma carga de informações, de técnicas, de ferramentas, de experiências, de aprendizados extraordinários. Extraordinário. Você pode pensar, nossa, mas o investimento é alto, né, do coaching. Por que será que é tão alto assim? Por causa do seu valor. Porque ele tem a possibilidade de mudar sua vida. Porque há uma transferência de aprendizado extraordinária. Você sai, se for o seu desejo, houver comprometimento, transformado. Certo? Que mais? Suporte e apoio. Os dois dão amplo suporte. Né? Esse suporte, esse apoio depende muito de como vai ser acordado isso. Até acredito que na psicoterapia seja mais restrito do que no coaching. Por exemplo, acesso ao WhatsApp, falar com o psicoterapeuta, etc. Mas há esse suporte, há esse apoio ao longo do processo, e isso é fundamental, não é? Imagina uma pessoa com algum problema psicológico, com uma dor, uma aflição profunda, ela precisa desse apoio. Ambos são um trabalho muito humanizado, ambos são um trabalho excepcional, de muita doação, de muita generosidade, de muito amor ao próximo. Que mais? Quanto ao reforço, ambos têm esse reforço do comportamento. Não é só motivação do tipo extrínseca. Ei, aí, bora lá, bora alcançar a meta e tal. Não, não é só isso. Não é nem essencialmente isso. Coaching é mudança comportamental. Coaching de verdade gera transformação. Coaching acelera os resultados. Coaching desenvolve competências. A motivação é uma das coisas. Dentre dezenas, talvez até centenas de coisas que envolvem. Crescimento pessoal, nos dois há grande crescimento pessoal. Ninguém sai a mesma pessoa depois de um processo psicoterapêutico. Ninguém sai a mesma pessoa depois de um processo de coaching. Se você está em dúvida em relação a investir no processo de coaching, não titubeie, não duvide, faça porque vale a pena. Se você está naquela condição, naquele quadro clínico, psíquico, adoecido, também não titubeie, procure um profissional, eu tenho certeza que vai lhe trazer muitos benefícios. Certo? Definição de metas. Há também na psicoterapia, embora não seja propriamente sua característica, já no coaching é essencial. Vamos pegar a metáfora dos 42.195 metros. São 42 quilômetros. Se você pensar na contagem numérica, né? 1, 2, 3 e tal. Tio, eu só corro até 10. Então eu vou ter que criar uma estratégia, um plano de ações para que essa pessoa passe dos 10 para os 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, depois ela consiga chegar aos 32, até que ela chegue aos 42. Ela não vai sair dos 10 para os 42. Você não vai sair de um salário de 5 mil para 100 mil reais por mês do dia para... Não é assim. Né? Mas você pode ir galgando crescimento e subindo degraus. Como? Através do estabelecimento de metas. O coaching é excepcional nisso, certo? Quanto ao plano de ações também, certo? A pessoa está aqui correndo 10, ela quer chegar aqui para correr 42, ela está aqui faturando 50 mil na sua empresa, ela quer faturar 100 mil, ela está como líder numa loja, ela quer ser gerente. O que eu preciso fazer? Um conjunto de ações específicas, determinadas, com prazos determinados, com certa performance para você chegar onde você quer chegar.
né? Não é do nada, não vai cair do nada. Não, é preciso de um plano de ações. Plano de ações nada mais é do que você planejar cada passo que você precisa dar para chegar onde você quer chegar. Beleza? Transferência de aprendizado, como eu disse, as duas são alto nisso, né? Há uma grande transferência de aprendizado na psicoterapia, aprendizado em relação a si mesmo, aprendizado em relação ao real, em relação a transferências, projeções, ilusões, fantasias, um monte de merda que a nossa mente cria inutilmente, que nos adoece. A nossa mente é extraordinária, eu amo ler sobre a mente humana, mas ela também produz milhares de pensamentos diários que são completamente inúteis e não só isso, negativos, que intoxicam, distorcem a realidade e levam ao adoecimento mental e emocional. Por isso que eu falo sempre nas minhas falas, tenha cuidado com relação a isso, aprenda a gerenciar a sua mente, assim você gerencia suas emoções e os seus comportamentos. Tilson, mas por que você fala isso se você é coach e não é psicoterapeuta? Porque eu sou filósofo, porque eu fiz programação neurolinguística, porque eu estudo neurociência, porque eu estudo coach, porque eu estudo psicologia, etc. Entende? É uma forma de contribuir para que a pessoa se entenda. E aí a gente planeja, traça os objetivos e segue em frente. Certo? O meu trabalho não substitui o do psicoterapeuta. O meu trabalho não visa fazer isso que um psicoterapeuta faz. Não é isso que eu faço. Eu tenho plena clareza, convicção sobre isso. Ontem eu postei um videozinho convidando vocês para a live. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Prestem atenção nos prejuízos que as notícias negativas veiculadas constantemente provocam. Eu falei sobre isso, mas na live para falar sobre a importância do sistema de crenças. Eu não estou dizendo que eu vou tratar problemas psíquicos. Não foi isso. Qualquer pessoa bem intencionada, de bom coração, como diz na Bíblia, são seus olhos. Se seus olhos forem bons, você vai ver as coisas boas, mas se forem mal, você vai maldar. Se você observar minhas falas, em nenhum momento eu prometo cura psicológica, em momento nenhum eu digo que eu me presto a fazer psicoterapia, tratar distúrbios psíquicos. No entanto, para você sair de onde você está para chegar onde você quer chegar, você precisa de alguma maneira ter clareza sobre isso. Se for seu caso, procure um psicoterapeuta. Se não for o seu caso, pelo menos você tem informações sobre o funcionamento da mente humana, certo? Papel do expert na psicoterapia é fundamental, né? Seja na análise junguiana, seja na lacaniana, na freudiana, na forma, né, da Gestalt, na terapia cognitivo-comportamental, o psicoterapeuta tem que ser um expert ali sobre aquele assunto. De preferência, por exemplo, você se especializar em luto, no processo de enlutamento. Se especializar num processo de, enfim, de algum distúrbio, de transtorno do pânico, sei lá, né, pós-traumático e tal. No coaching não, né? Está havendo uma crescente especialização. Em que sentido? A pessoa pega sua expertise em algo, por exemplo, em treinamento físico, usa o coaching como essa metodologia de desenvolvimento humano para otimizar ainda mais os seus resultados. Mas você pode fazer uma formação em coaching sem ser expert em nenhuma área e ter bons resultados? Pode. Levar seus coaches a ter bons resultados? Pode. Certo? Então aqui no coaching o papel do expert é baixo e na psicoterapia é alto. Quanto a desafiar, o coaching é uma metodologia que visa levar a pessoa a alta performance. Pensa no técnico Bernardinho. Cara, quando eu vejo ele falando com seus atletas, ele grita, a veia salta e ele fica maluco com os atletas porque ele quer arrancar o máximo do atleta. Se você pegar por analogia o coach norte-americano, treinador, e o coach nesse sentido desse treinador da mente, do comportamento, né, que leva a pessoa ao desenvolvimento, nós desafiamos a pessoa a performar, a dar o melhor de si.
Então, por exemplo, mas eu tenho medo de falar em público. Então, vamos lá. Hoje você vai fazer um storyzinho de 15 segundos no máximo, falando, fala pessoal, tô testando aqui, tô superando meu medo, eu tive coragem agora de fazer esse vídeo, quem manda nessa porra sou eu e acabou. Pronto. Nós desafiamos a pessoa a ir além do seu medo, ir além das suas resistências, ir além daquilo que a limita. Na psicoterapia, você vai lá identificar as causas disso que te limita, disso que te impede, disso que cria resistência, certo? No coach, dependendo do treinamento, se for de inteligência emocional, e aí essas escolas de coaching trabalham muito isso, eu já trabalhei aqui, tem estratégia de você faz a pessoa mudar a fisiologia, Superman, vamos lá, bate no peito e diz quem você é, diz o que você faz, diz do que você é capaz. Quando você muda a sua fisiologia, você muda o seu estado mental, o seu ser muda e você passa a reagir de forma completamente diferente. Isso é usado há décadas, desde a década de 70, nos esportes, veio para os negócios, veio para o desenvolvimento pessoal. A Holanda, na Copa de 70, fazia com que os seus atletas treinassem e entrassem num estado ótimo de desempenho antes de entrar no campo. A galera demorou para entender, acredito que só depois da Copa. Puta, esses caras já entram todos ativos, correndo mais que os nossos atletas, os caras estão tendo resultado. O que eles estão fazendo? Eles estavam lá ativando os seus sistemas internos, o seu estado interno, para que eles já entrassem em alta performance. Você pode fazer isso em qualquer momento. Então o coach, o profissional, ajuda essa pessoa a mudar o seu estado interno, a sua fisiologia, programação neurolinguística, para quê? Desperte o seu gigante interior. Porra, você tem força, você tem energia, você tem recursos, vai lá e realiza. Para de ter medo, não há nada a temer a não ser o próprio medo. Qual é o medo de falar em público? Claro que há, né? Para quem tem medo, eu não estou desconsiderando a dor. Claro que há. Se você quer entender, se você quer curar, tratar isso, vai no psicoterapeuta. Se você quer uma abordagem mais desafiadora, focada no futuro, não, tio, eu não acho que é um trauma, um problema. É só porque, meu irmão, pois vem aqui que a gente vai resolver isso. Certo? E você vai e trabalha nesse sentido. Ok? Pode dar certo, milhares de relatos, depoimentos dizem que funciona. Depende de abordagem. Abordagem eu não vou polemizar aqui. Se depois vocês quiserem conversar comigo, a gente discutir alguns pontos, tranquilo, né? Mas eu estou dizendo, eu não vou ficar polemizando aqui, porque eu compreendo muito bem essas abordagens, eu compreendo as interpenetrações entre uma ciência e outra, entre uma abordagem e outra, e não é meu objetivo aqui. Eu sou filósofo antes de ser qualquer coisa. Né? Então, assim, a minha análise crítica, o meu cérebro foi treinado para isso, eu sou capaz de perceber tudo isso, eu acompanhei isso historicamente, mas eu não vou fazer isso. Há interpenetrações que são extremamente ricas e há outras que são abusivas, inclusive ilegais e não deveriam ser feitas. Eu já vi pessoas praticando 6 abordagens diferentes num processo de cura que foi uma das coisas mais extraordinárias que eu vi, mas ele tinha essas formações para fazer isso. Né? Não é qualquer pessoa que vai lá fazer o uso de programação neurolinguística, hipnose, coaching, constelação sistêmica sem ter essas formações, ok? É preciso que a pessoa tenha não só as formações, mas uma vasta experiência nesse trabalho para que o resultado seja positivo. É uma conversa para outro nível, para outro momento, não assim aberto para o público em geral, beleza? Explorar crenças, tanto o coaching quanto a psicoterapia faz isso. Por quê? Cara, assista a live de ontem. Você é as suas crenças. Enquanto você comunicar, eu tenho medo de falar em público, eu não consigo, mas eu sou muito baixinho, eu sou gordinha, enquanto você comunicar negativamente, você vai reagir negativamente, você vai agir aquém do que você pode. Eu já expliquei isso na programação neurolinguística, esse é talvez o principal livro no mundo que fala sobre isso, já expliquei na neurociência e ontem expliquei na biologia da crença, uma obra do Bruce Lipton. As suas crenças comandam a sua vida. Então no coaching nós trabalhamos isso para que a pessoa tome consciência, ela precisa se ligar que ela está limitando a ela mesma. Mas eu não sei, mas é difícil, mas não sei o que lá. Todo esse chororô faz com que ela não desbrave, com que ela não vá além dos seus limites. Cara, como é que você quer alcançar resultados extraordinários em menor tempo se você não arrisca?
Você precisa dar o melhor, você precisa ir além do que você acha, acredita que pode. Só tem um jeito de saber: entrando em ação. Como é que eu sei se eu consigo correr? Digamos que o meu recorde na prova de... Um exemplo meu pessoal. Eu corria os 10 quilômetros, a primeira vez que eu fiz, acima de 1 hora. Não lembro ao certo, 1h10, 1h05, foi acima de 1 hora. E aí eu li a revista de corrida e comecei a ver que o pessoal falava da marca de 1 hora, depois da marca dos 50, dos 45 e tal. E eu comecei a me desafiar. Quando eu cheguei na marca dos 50, yes! Foi sensacional, porque eu falei, caramba, eu diminuí 14, 16 minutos, sei lá, na mesma prova. Mas eu só consegui fazendo isso pensando, refletindo? Não, foi entrando em ação. Então você tem que se pôr à prova. Você só sabe do que você pode fazendo. E claro, dando o melhor de si. Claro que se desfazendo das crenças, porque elas são como que amarras que te impedem de ir adiante. Ouse ir além, que é uma frase do José Roberto Marques. Arrisque, ouse, seja ousado. Busque o seu melhor. Isso em qualquer área da vida. Em qualquer área. Você nunca vai saber o que você pode de verdade se você não colocar isso em prova. Ontem eu li uma passagem, João 14, só um instante. Como é a paz na palavra? Pronto. Olha só o que Jesus Cristo disse. Em verdade eu vos digo, eu garanto a vocês, quem acredita em mim, ainda fará obras que em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas que eu faço. Porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. O que ele está dizendo é que os milagres que ele realizou, é que as coisas que ele realizou, se você crê, você também pode realizar isso. E aí, claro, tem vários pastores, padres que realizam trabalhos de avivamento, de cura, de profecias, etc, etc. Não é o tema da live hoje, mas o que eu quero dizer, eu falei na live do corpo como templo do Espírito Santo. Caramba, se você tem o Espírito Santo dentro de você, como é que você vive de modo moribundo? Como é que você não dá o seu melhor? Como é que você não acredita que pode? Claro que isso é uma doença mental. Ou é uma distorção cognitiva, ou as suas crenças são limitantes. Eu poderia falar isso em 10 ciências diferentes, como eu faço nas minhas lives. Alguns falam, tio, só uma, foque só em uma, só fale uma coisa. Eu não sou uma pessoa para falar só de uma coisa. Que saco! Eu não nasci para falar de uma única coisa. A minha inteligência é articular, eu articulo várias ciências, vários saberes, saberes atávicos, antigos, tradicionais, novos. Entende? Você pode falar isso a partir de várias. É importante você entender que a sua percepção, a maneira como você enxerga o mundo e a si mesmo, definem aonde você vai chegar. No curso de carreira eu falava o seguinte, que é uma frase do Jim Rohn: o seu nível de sucesso nunca vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Se você chegou até um certo nível de crença, um certo nível de capacidades, de habilidades, você só chega até aqui em termos de sucesso. Para você alcançar um sucesso maior, o que você tem que fazer? Aumentar o seu nível de crenças. Você precisa aumentar as suas habilidades, você precisa se desenvolver ainda mais. Mas eu não sei, não, mas eu não posso, não, mas eu não tenho tempo, mas é difícil, mas é cansativo. Puta, não dá, não vai. Então assim, se você realmente não consegue, não tem sequer essa predisposição, é psicoterapia, né? Você realmente precisa de um apoio, etc. Se você está num certo nível, gozando de boas condições psicológicas e quer ir além, é o coach. É o cara que vai te levar a ir além. E ele vai te desafiar. E ele vai falar, bora, vamos lá agora, vamos, bora. Entende? E vai te impulsionar para ir além. Por quê? Porque ele é esse cara que estimula, que instiga, que incita externamente para que você acesse o seu potencial interno. O potencial interno já está aí. Está aqui, eu acabei de ler, já lhe foi dado poder. Usa esse poder em seu favor.
Ah, mas eu não acredito em Deus, tio, na palavra. Então vamos falar em psicologia. 9 inteligências múltiplas, segundo Howard Gardner. Inteligência sinestésico-motora, espacial, inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência musical. Você tem 9. E você mal consegue falar e andar no mundo. Cadê os talentos que Deus te deu? A parábola dos talentos, multiplique-os. Se apaixone novamente pela vida, entregue o seu melhor. A maioria das pessoas vivem copiosamente mal, se arrastando pela vida, sem conseguir praticamente respirar, sem conseguir praticamente realizar uma tarefa. Por quê? Porque o sistema de crenças está completamente comprometido. É preciso reprogramar o sistema de crenças. É preciso mudar os paradigmas internos. Thomas Kuhn, Bob Proctor, Anthony Robbins, eu poderia falar 300 nomes. Mas a questão não é essa. A questão é o quanto você está disposto a se desafiar para ir em frente. Então o coaching, ele vai fazer com que a pessoa acelere o seu desenvolvimento para que os resultados cheguem mais rápidos. E para que os resultados sejam ainda mais extraordinários. Por quê? Porque nós auxiliamos no desenvolvimento de competências. Você quer realizar algo, mas lhe falta alguma competência. Você precisa desenvolvê-la. Por exemplo, você quer abrir um negócio. Neste negócio, você precisa ter um bom relacionamento interpessoal com outros parceiros de negócio. Vamos pensar em termos de saúde. Você quer abrir uma clínica multidisciplinar. Você é da área da psicologia, convém que você tenha parceria com um psiquiatra, parceria com, de repente, um fisioterapeuta, um nutricionista, um personal trainer, etc. Ai, tio, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu sou tímido, eu não consigo me relacionar. Provavelmente você não vai atingir os seus resultados, porque essa competência lhe falta. Então, desenvolver competências socioemocionais é uma condição para o alcance do resultado. E o coach, ele vai orientando nesse sentido, ele vai apoiando a pessoa nesse sentido, ele vai desafiando a pessoa nesse sentido. Meu irmão, pega o telefone e entre em contato, convida a pessoa para um momento para almoçar e jantar, manda uma mensagem, fala com ela e assim você faz o que precisa ser feito, beleza? Quanto à confidencialidade dos dois, altíssima, né? Sigilo, segredo, o que fica aqui é apenas aqui mesmo. Eu quero falar um pouco sobre isso nesse momento. Eu aprendi com Freud que a psicanálise era um verdadeiro gesto de amor. Nas minhas aulas no curso de psicologia eu falava isso. Cara, você se formar, se dispor a sentar para ouvir a outra pessoa sem julgamento, para ouvir as suas lamúrias, as suas angústias, o seu sofrimento, a sua dor e se importar com o próximo dessa maneira, para auxiliar a sua recuperação psicológica, para fazer com que ela recupere a sua saúde, para que ela tenha saúde mental. Isto é um gesto de amor extraordinário, é maravilhoso. Então, algumas coisas que compõem tanto o processo de coaching quanto o psicoterápico: a confidencialidade, a segurança, né, das informações, o fato de você entrar em rapport, entrar em um estado de sinergia com essa pessoa, num estado em que você faz com que ela compreenda que você entrou no mundo dela, que você é empático, que você se preocupa com ela, que você está ali para servi-la, para ajudá-la. É um momento muito único, de uma humanidade, de uma beleza extraordinária. Porque você, tendo estudado, tendo se preparado, você vai oferecer o seu melhor para que o outro ou recupere a saúde ou possa se desenvolver e alcançar os seus resultados. É maravilhoso isso, né? Outras características, quanto a oferecer soluções, tanto o coaching quanto a psicoterapia baixo. Por que isso? Porque o coach não oferece soluções. Como assim, Tilson? Olha só, o psicoterapeuta também não, ou muito baixo, né? Enfim, o coach faz perguntas como Sócrates fazia. O coach não é só isso, claro, já ouvi pessoas, mas isso a filosofia faz, o Sócrates fazia, mas não é só isso, né? Pelo amor de Deus, eu estou há horas falando aqui, é muito mais coisa. Como eu já disse, o curso é 180 horas, imagina se eu fosse falar tudo isso.
só uma das apostilas para você ter noção. Olha o tamanho dela de conteúdo, e claro que isso é um conteúdo sintetizado, além das aulas, etc. É muita coisa, é um universo. No IBC são mais de 56, 59, 60 teorias que o José Roberto Marques articulou para gerar esse desenvolvimento nas pessoas. Pois bem, quando nós falamos sobre oferecer soluções, eu vou, a partir de uma leitura nas entrelinhas, a partir de uma leitura nos sinais faciais, no tom de voz, se ela está trêmula ou não, se ela está dizendo a verdade ou não, quanto ela está resistindo psicologicamente ou não. Nós temos uma acuidade sensorial para ler o próximo, ler o outro, de forma que eu vou auxiliando ao processo maiêutico, ao parto das ideias, ao parto da verdade. Ela precisa irromper isso, ela precisa pôr para fora a sua verdade. Ela precisa encontrar a solução para o seu problema. Se você ainda não entendeu o mundo do desenvolvimento humano, o mundo do autoconhecimento, pega esse código, pega essa chave mental e leve para a sua vida. Você é o problema da sua vida. Pense em todos os problemas que você está enfrentando agora. Relacionamentos, financeiro, de saúde. Comece a lembrar das atitudes que você teve meses e anos atrás e me diz se não é uma consequência delas. Você é o problema. Mas não saia da live, calma. Tem a boa notícia, né? A boa nova. Você é a solução, querido. Você é a solução dos seus problemas. Está tudo aqui dentro. Não há um mundo exterior. Eu ouvi isso há 10, 15 anos atrás, eu pirei, eu não conseguia entender como eu entendo hoje. Como assim, você está dizendo que não tem esse mundo? Não, não é exatamente isso. O que eu quero dizer é que o mapa não é o território. A representação que você faz do mundo não é o próprio mundo. Não há uma leitura objetiva do mundo. Na programação neurolinguística nós estudamos isso. Tanto é que você tem uma pessoa que olha para a realidade e diz: nossa, que dia lindo, maravilhoso, olha que sol esplendoroso. A outra: puta, que saco, que calor insuportável. A realidade é a mesma. O mundo objetivo é o mesmo. O que explica que cada um tem uma representação interna diferente? O que eu quero dizer é que tudo está dentro de você. Então é no seu sistema de crenças, é na sua mente, nas suas emoções, nos seus comportamentos que está a solução. Você tem que decidir qual dos dois você precisa nesse momento. Quando eu coloquei no título dessa live, coaching e psicologia juntas contra o Covid. Vamos abordar isso rapidamente. Tilson, como é que eu posso usar o coaching e a psicologia a meu favor durante o lockdown, o distanciamento social, pandemia? Cuide da sua saúde mental. Como? Assista a live de ontem e as anteriores. De ontem, treine a sua mente para focar no positivo. Faça afirmações positivas diárias. Repita-as todos os dias, de manhã e à noite. Reprograme a sua mente. Evite informações negativas, elas intoxicam a alma, como eu expliquei no videozinho, comprovadamente. Você está cuidando da sua saúde mental. Do mesmo modo, você tem que cuidar da sua saúde física. Cara, se você for no lixo e comer lixo, você adoece. Só que você não se dá conta que você come um monte de lixo todos os dias nas redes sociais. Na Bíblia já falava isso. Os seus olhos, aquilo que você assimila nos olhos, o pecado, por exemplo, de desejar ainda que só olhando. A menina gostosa, o cara gostoso, a não sei quem, a atriz ou ator de não sei da onde. Tudo isso intoxica a sua alma, intoxica o seu espírito, sua mente, etc. Então, a psicologia te ajudando a compreender o funcionamento da mente, pensamentos, o funcionamento das emoções, né, dos sentimentos, e o funcionamento dos seus comportamentos. Está tudo interligado. O coaching no sentido de você traçar planos, projetos, estabelecer metas e objetivos. Ai, mas está tudo parado. Cara, mas o céu não está fechado. Ore e jejue. O mundo está parado. Abra os livros e vai estudar. Faça cursos online. Hoje eu treinei 2 vezes em casa. De manhã fiz musculação e agora eu fui correr.
O dia que a Terra parou é só uma hipótese, é uma metáfora. Você está em movimento, a vida é movimento, eu falo isso o tempo todo. Então, assim, as suas crenças limitantes estão impedindo de você se desenvolver. Será que esse momento não é um convite de autoanálise, de autointrospecção, de autoconhecimento? Será que você não pode iniciar um plano de desenvolvimento na vida pessoal, profissional? Eu venho falando nessas lives de intimidade com Deus. Tios, como é que eu cresço melhor meu relacionamento com Deus? Como é que eu cresço espiritualmente? Orando, jejuando e lendo a palavra. Cara, como é que você sabe o que Deus quer para a sua vida se você não lê a palavra? É impossível. E ainda assim, Deus é tão bom e misericordioso que Ele põe anjinhos na tua vida para te mostrar o caminho. Você sabe o que é certo. É porque você cede às tentações do corpo, da carne e faz o que é errado. Você quer ter prazeres imediatos. E aí é uma compensação. E essa compensação faz com que você não consiga pagar o preço para ter um ganho maior lá na frente. Isso é programação neurolinguística, isso é coaching, isso é psicologia. Sabe, eu posso explicar de inúmeras maneiras. No fundo, entre em ação e faça de modo simples tudo que promova saúde física, mental, emocional, social, relacionamentos e espiritual. Amai ao próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Tilson, como é que eu amo a mim mesmo? Como é que eu desenvolvo o amor próprio? Fazendo ações, atitudes. Primeiro, decisão. Eu decido, amanhã eu vou fazer exercício físico. Dá para fazer ainda hoje. Eu decido, eu vou ler a Bíblia. Eu decido, eu vou orar. Eu decido, eu vou fazer tal coisa. A decisão seguida de atitude. Saúde física, mental, emocional, social e espiritual. Os dois últimos pontos em relação ao coaching e psicoterapia. Aconselhar, o coaching, né, é uma abordagem muito usada no mundo dos negócios. Você pega uma espécie de um guru do mundo dos negócios, um cara com uma vasta experiência e tal, e você o chama para ser um conselheiro. Cara, nós estamos pensando em ampliar a nossa estrutura física das lojas em mais 10 lojas nesse momento. O que você acha? É uma insensatez, já que o mundo virtual está engolindo o mundo físico, ou é sensato nesse momento, já que as outras estão quebrando, quando retomar a pujança econômica, nós já estamos com as lojas instaladas, as pessoas já se acostumaram com a gente? Você pede um conselho. Coach profissional não aconselha, muito baixo, não dá conselhos. Nós temos estratégia para fazer com que a pessoa ouça a sua voz interna, fazer com que ela se posicione. Eu posso falar em termos de arquétipos, né? Por exemplo, se você está empreendendo, você pega o Walt Disney, criatividade, resolutividade, entrar em ação ou criticidade, vale a pena ou não vale? Vamos fazer uma análise. Aí você pega uma análise SWOT, você avalia de repente o diagrama de Chicago, aí você pega as ferramentas para analisar e ver se isso é viável ou não. Então o coach é o profissional que domina essas áreas, essas várias ferramentas, essas várias técnicas para levar a empresa a performar, para levar as equipes a performar, para fazer que o líder tenha o melhor resultado em termos de performance, de resultados, de números e de pessoas, certo? Processos, pessoas, resultados, etc. Como? Com essas informações todas. Tilson, o que eu ganho? Crescimento pessoal, você atinge resultados de forma mais rápida, dá uma transferência de aprendizado, etc, 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 etc. Ok? Transformação. O coaching transformou a minha vida. Ela ainda não está completamente transformada porque é um processo, né? Mas eu não vou parar enquanto eu não alcançar a vida plena, enquanto eu não puder ter aquilo que a Bíblia promete para mim, enquanto eu não puder servir o Espírito Santo, a Deus, a Jesus da maneira que eu fui criado e para esse propósito. Entende? Tilson, mas eu ainda preciso melhorar um pouco a minha saúde. Tá tudo bem, querido, vamos lá. Vamos criar um plano, um projeto para isso, vamos fazer um plano de ações, vamos definir metas, vamos para cima, vamos se desafiar, e aí, tal, vamos amanhã correr na beira-mar, amanhã você se matricula na academia, não, lockdown, cara, não importa, faça aí em casa, faça isometria, fica sentado assim durante 2, 3 minutos, você vai começar a sentir as suas pernas tremer, está trabalhando a musculatura, não tem desculpa, é só fazer, né? E aí, claro, quando as pessoas não conseguem, elas procuram ou um coach ou um psicoterapeuta para ajudá-la. O que é o coaching? É um mix de ciências, é um misto de ciências, sabedorias atávicas, antigas e técnicas e ferramentas para desenvolver pessoas para que elas alcancem resultados extraordinários. Isso é uma definição de José Roberto Marques, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, onde eu fiz minha formação.
Mix de ciências, tios, fala um pouco sobre isso. O coaching faz uso de informações, de conhecimentos, da neurociência, da programação neurolinguística, da gestão de pessoas, da administração, dos recursos humanos, da psicologia, etc, 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 como eu mostrei um pouco aqui, para levar uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização a ter resultados extraordinários num tempo mais recuado possível. Isto é o coaching. O que é a psicoterapia? É um conjunto de procedimentos, de estratégias, de técnicas utilizada pelo psicoterapeuta que visa levar a pessoa à cura dos males psíquicos, dos distúrbios psíquicos, fazendo com que ela recupere a sua saúde mental e ela volte a ter funcionalidade, ela volte a viver bem e, se tudo correr bem, se Deus quiser, ela volte a ser feliz. Voltando para a live, aos 14 dias de paz na palavra, em meio à tempestade, assuma o controle da embarcação. Pega essa metáfora. Eu não tenho controle sobre os ventos. Eu não tenho controle sobre as marés. Eu só tenho controle sobre o timão da minha embarcação. Sou eu que posso dar o destino que eu preciso dar. Eu posso escolher reclamar, ou eu posso escolher fazer o que precisa ser feito. Eu posso escolher ficar consumindo notícias negativas, ou eu posso escolher me alimentar da palavra de Deus. Eu posso escolher ficar criando conflitos. Todo dia encher o saco, puta, mas está calor, ai, mas que saco, estamos de pandemia, ai, mas o distanciamento social, ai, mas você viu, morreu tantas pessoas. Ou eu posso ser uma pessoa agradável, terna, gentil, que traz a boa nova, que fala, olha, pelo menos nós temos um teto, graças a Deus tem um ventilador nesse calor infernal, graças a Deus nós temos água potável, graças a Deus, por mais que haja tempestade, nós estamos vivos. É preciso dar graças a isso, é preciso celebrar isso. Quantas pessoas estão morrendo? Se você não morreu, só por isso você já tem um motivo para agradecer. Foi a primeira tarefa da primeira live chamada Paz Começa em Mim. Cada dia de live eu passo uma tarefa. Essas tarefas visam o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal. Você nunca vai ter intimidade com Deus se você não começar a alimentar um relacionamento com Ele. Não é uma... Se você sai com uma pessoa uma única vez e não a encontra mais, isso gera intimidade? Não. Se você fica 2, 3 vezes, encontra essa pessoa, bate um papo ali, fica alguns momentos, aí você não encontra mais, isso gera intimidade? Não. Como é que você quer ser íntimo de Deus se você não se relaciona com Deus, criatura? Deus está ouvindo o tempo todo, Ele está à sua disposição o tempo todo, Deus está aguardando que você fale com Ele, com que você o busque, que você coloque-o em prioridade na sua vida, que você se permita se deixar dirigir por Ele, se permita se deixar consolar por Ele, se permita ser orientada, guiada, consolada, amada por Ele. Por que você continua pondo seu foco nas coisas do mundo, nas coisas que adoecem, nas coisas que vão fazer com que você não só não esteja bem emocionalmente, como também você não ande com seus projetos? Se precisar de ajuda e você não estiver bem emocionalmente, mentalmente, você precisa de um psicoterapeuta. Se for só algo mais superficial, tipo... eu estou tentando pegar um termo aqui, uma coisa meio de preguiça, vagabundagem, uma coisa... Procura um coach. Você já está cansado e quer ir além, quer pagar para ver, quer usar e quer se desenvolver, procura um coach. E a gente vai fazer esse trabalho para você se desenvolver. Bom, penso ter feito uma boa distinção entre coaching e psicoterapia. É um assunto que dá muito panos para manga, eu adoro falar sobre isso. Nesse momento eu vou virar a câmera e a gente pode bater um papo, se for o seu desejo. Faça perguntas, comentários, contribua, traga algo aí que possa complementar e a gente pode conversar nesse momento, tá bom? Só um instante.
Como é que eu viro aqui? Espera aí, pessoal. Pronto! Tem alguém aí ainda? Não sei nem quanto tempo deu. Uau, 1h18. Sejam bem-vindos, boa noite. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? O momento é agora. A gente pode abordar algum assunto específico, tirar uma dúvida, complementar, enfim. Oi, Paula, seja bem-vinda, boa noite. Acabei de fazer a apresentação da live e eu quis... Agora encerrei a apresentação como toda e a gente entrou no momento aqui de um bate-papo, de tira dúvidas. Bruno, você está por aí ainda? Porque para mim aqui há um certo delay, um certo atraso entre o que eu estou enxergando e os comentários e as pessoas, então eu não sei exatamente se a pessoa que havia comentado, se ela ainda está aí. Se tiver, eu respondo a pergunta. Vou responder. A pergunta é como utilizar o coaching dentro do departamento de gestão de pessoas. Tá, vamos pegar a ideia de gestão de pessoas, né? Um setor dentro da empresa que visa gerenciar as pessoas. A área de gestão de pessoas descobriu que essa área, esse setor, não tem uma finalidade apenas burocrática, tipo folha de pagamento, vale transporte, entre outras atividades que foi passada para o departamento pessoal e se entendeu, com influência do coaching inclusive, que a área de gestão de pessoas ela tem uma importância estratégica na organização. Quer dizer, uma organização, ela basicamente é recursos físicos, materiais, financeiros, etc. Ela é pessoas e ela é processos, né? A maneira como é gerida essa empresa. Enxergar as pessoas como sendo o principal capital da organização, o principal ativo da organização, é você apostar no desenvolvimento delas para que essas pessoas possam levar essa empresa a atingir os seus objetivos. Quer dizer, como eu falei anteriormente na fala do Jim Rohn, né? O nível de desenvolvimento, o nível de sucesso de uma pessoa depende do nível de desenvolvimento dessa pessoa. A sua capacidade teórica de conhecimentos, experiências, competências, habilidades e atitudes definem onde você chega. De igual modo, o sucesso de uma organização depende do nível de desenvolvimento das pessoas que lá trabalham. Vamos pegar o exemplo do futebol. Um time como o Barcelona, o PSG, né, ou o Real Madrid, eles têm resultados extraordinários. Por que os resultados são extraordinários? Porque eles têm pessoas extraordinárias. Os resultados de uma organização depende da competência dos seus profissionais. Onde é que o coaching entra nisso? Entra em vários aspectos, fazendo uma análise de cenário, identificando os gaps de competências, o que esses profissionais estão devendo em termos de comportamentos, de comunicação, de competências. O coaching entra para estabelecer metas de desenvolvimento, de treinamento de pessoas em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, competências. O coaching entra no coaching de liderança, fazendo com que os líderes tenham uma melhor liderança e com isso consiga inspirar e liderar as pessoas, engajá-las a um propósito comum. O coaching pode fazer com que a organização tenha uma cultura organizacional que seja compartilhada e comunicada a todos para que as pessoas saibam por que essa empresa existe, o que ela faz, como ela faz e o principal, por que ela faz o que ela faz. E aí você estabelece uma missão, uma visão e valores que vão engajar as pessoas em torno de um propósito comum, que é o atendimento das demandas, necessidades dos clientes e o atingimento dos objetivos financeiros, lucro e demais objetivos dessa organização.
Então, o coaching ele pode contribuir enormemente no desenvolvimento de pessoas, de grupos, de equipes e também no desenvolvimento da organização. Ele pode ser o business coaching, que você trabalha em termos de negócios, focando nos resultados dos números, etc. Pode ser o executive coaching, você trabalha com o executivo, de repente o executivo chegou numa espécie de telhado de vidro, de repente ele chegou num nível em que ele não consegue ir além, ele não consegue ser mais criativo, ele não consegue ter novas estratégias, ele sente que está faltando algo para que ele deslanche e leve a empresa a um novo patamar. O coach, o profissional pode ajudá-lo nesse sentido. Então o coaching é extraordinário. Em diferentes áreas ele pode ajudar as pessoas a alcançarem resultados realmente incríveis, inclusive nas organizações. Na área de gestão de pessoas, pensando no fato dessa área estar intimamente ligada à estratégia da empresa, ele pode fazer com que o desenvolvimento dessas pessoas se dê de forma efetiva, eficaz, acelerando os resultados, para que essas pessoas performando possam levar a organização a um melhor resultado. Ah, legal que você ainda esteja por aí, então você ouviu a resposta, entendeu? É isso. Com certeza o profissional coach ele vem somar significativamente no setor de gestão de pessoas, e como essas pessoas vão se desenvolver, a empresa também vai se desenvolver e vai passar a ter melhores resultados. Mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou complementar? Ninguém? Dei um feedback aí, ficou bacana a live, me fiz entender a diferença entre coaching e psicoterapia, o principal foco, a principal abordagem, a metodologia, o que visa cada uma, qual a diferença entre uma e outra, ao mesmo tempo como é que elas podem se somar. Quer dizer, uma pessoa de repente pode estar fazendo psicoterapia e buscar um coach? Pode, nada impede. Claro, ela não pode estar num estado mental completamente adoecido que a impossibilite de alcançar suas metas, etc. Mas é possível dependendo, caso a caso. Eu, como profissional, tive de recusar alguns coaches por não estar em condições naquele momento de passarem por um processo de coaching, mas também já tive coaches que fizeram um processo de coaching comigo e ao mesmo tempo faziam psicoterapia por alguma questão específica, mas que não inviabilizava o seu desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento de suas competências. Alessandra, legal tê-la aqui novamente. Você tem vindo, não sei se em todas, mas em quase todas eu me lembro aqui de você. Fico feliz que a live tenha sido interessante. Então é isso, né? Psicoterapia, gente. Não deixe de buscar um profissional quando você se sentir realmente depressivo, ou com ansiedade, ou com síndrome de pânico. Quando você estiver passando realmente por dificuldades, com certo adoecimento mental, procure um profissional para te auxiliar. No caso do coaching, ele faz com que você alcance alta performance, ele faz com que você se desenvolva de maneira incrível, como provavelmente você nunca tinha se desenvolvido antes. Então, como é que eu posso usar isso, Tilson, nesse período da pandemia? A psicologia, você tem na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil todo, vinculado, né, à Prefeitura de Fortaleza, telefones de psicólogos que ficam em plantão para caso você precise de uma consulta mais rápida. Se você tiver recursos, procure um profissional para você ter um acompanhamento. Essa consulta mais rápida é para um momento mais de desespero, de muita angústia, de um momento em que você já não tem mais forças, etc. O processo psicoterapêutico é bem mais interessante, ele é mais rico, ele vai fazer com que você consiga curar as feridas, etc. E no caso do coaching,
você pode se valer, né, do que eu falei aqui, crie um plano de ações, estabeleça metas, né? Por exemplo, eu estou com sobrepeso, eu preciso perder 8 quilos, estabeleça uma meta, olha, eu me comprometo a perder 2 quilos por mês, daqui 4 meses eu vou alcançar o meu objetivo, que é menos 8 quilos, eu vou também traçar um plano de ação, eu vou fazer tais atividades todos os dias, eu vou reduzir a ingestão de carboidrato, eu vou buscar uma alimentação mais equilibrada, vou ingerir mais água para eu poder conseguir alcançar esse processo. Então o coaching ajuda você a atingir objetivos, você transformar sonhos em objetivos concretos, você traduzir os seus anseios em resultados concretos, e ele ajuda nesse processo com planejamento, com ações assertivas, etc. É dessa maneira que a gente consegue nos desenvolver. Legal. Realmente esses dias você esteve em aula, não pôde assistir a aula, a live ao vivo, mas ela fica gravada no IGTV. Quem ainda está aqui comigo, eu peço a gentileza, curta, é importante a curtida no Instagram, não é exatamente para mim, eu não faço isso por ego, mas porque o Instagram entende que essa pessoa gostou desse conteúdo e ele leva isso para mais pessoas. É gratuita a live, eu fiz gratuitamente aqui, não há nenhum preço cobrado, mas como vocês mesmos têm admitido, como é um conteúdo relevante, quando você curte, você compartilha, você comenta, o Instagram leva isso para mais pessoas e claro que indiretamente também beneficia a mim, e a gente vive num ciclo de ajudar-nos uns aos outros, não é? Luciano também dizendo, sempre assiste depois, legal, fico feliz que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Então é isso, nós nos vemos aí amanhã, ainda tem mais alguns dias de live, são 14 dias de paz na palavra. Além da cura psicológica, que é o uso de procedimentos, estratégias, de técnicas que o psicoterapeuta usa para levar a pessoa a restituir, a recuperar, restabelecer a sua saúde mental. Tilson, a gente está falando de 14 dias de paz na palavra. Me fala sobre isso em termos espirituais. Vou mencionar só um caso, mas vocês sabem que a Bíblia está repleta de casos de cura, em que Jesus curou as pessoas, está repleto de casos de milagres. Vocês já devem ter visto, ouvido, acompanhado ou ser exemplos de milagres que aconteceram nas suas vidas. E nesse caso, a cura espiritual, algumas pessoas falam, né? Jesus não é só um remédio, Jesus é a cura. Jesus é mais que a cura, Jesus é a salvação. Então, ficar com essa ideia, né, de que quando as nossas forças já não são suficientes, quando nós já não podemos contar com a inteligência natural do ser humano, com os recursos que nós, enquanto civilização, desenvolvemos em termos de medicina, psicoterapia, etc., convém buscar a Deus. É o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o Deus da cura, seja em termos da multiplicação dos pães, seja na cura que Jesus fez do cego que voltou a andar, do paraplégico, da pessoa que não andava e passou a andar, dentre vários outros exemplos, não é? Estamos vivendo no momento que as notícias ruins estão tomando conta da nossa mente, deixando cada pessoa mais travada, com medo e chegando até ficar doente. Pois é, Bruno, eu venho falando aí ao longo das lives da importância de nós colocarmos os olhos e os ouvidos nas coisas do alto e não nas coisas do mundo. Nós focarmos em oração, em jejum e na leitura da palavra. Por quê? Porque, como eu disse ontem, disse em outros momentos, o consumo dessas notícias ruins provocam um adoecimento mental e emocional. Ao contrário, quando eu nutro o meu espírito, a minha mente, a minha alma da palavra do Senhor, isso faz com que eu enriqueça mentalmente e emocionalmente, com que eu tenha forças, com que eu tenha ânimo, com que eu tenha disposição. Como Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, né? Então a ideia é que a gente, confiando em Deus, confiando na palavra, a gente seja
mais fortes para atravessar esse momento, para que os nossos corações sejam quebrantados e a gente possa encontrar a verdadeira cura e que o amor possa nos curar e possa fazer com que a gente melhore os nossos relacionamentos e que a gente consiga estar no mundo de forma plena, que é isso que Deus projetou para nós. Exato. Bom, tem várias maneiras de cultivar o pensamento positivo. Claro que, como eu estou dentro dos 14 dias de paz na palavra, eu estou fazendo referência à palavra de Deus, à Bíblia. Mas você pode também, através de outros livros, por exemplo, Pensamento Positivo, do Norman Peale, você pode ouvir músicas, você pode ver imagens de pessoas que você ama, que faz com que você se sinta bem, você pode praticar exercícios físicos que libera dopamina, endorfina e vários outros neurotransmissores que fazem com que você sinta felicidade, alegria, disposição, etc. Tem inúmeras maneiras, o importante é exatamente isso. É cultivarmos aquilo que nos faz bem, aquilo que nos conecta ao nosso verdadeiro eu, que nos conecta com as demais pessoas num estado de amor, num estado em que Jesus se conectava com as pessoas, de compaixão, de entendimento, de amor, e isso se traduza num bem viver. Vivo nesse mundo, mas pertenço a outro reino. Eu também tenho esse sentimento. Eu não sabia explicar muito bem isso. Claro, isso não é nenhuma esquizofrenia, nenhum tipo de maluquice, não. Eu tenho plena clareza de qual mundo eu vivo, né? Eu compreendo muito bem o nosso mundo, eu estudei muito para compreender esse nosso mundo, mas de algum modo eu nunca me senti parte dele. Cada vez mais eu venho tentando entender isso, eu venho entendendo isso, eu sou um buscador em termos da constelação familiar. O fato de eu buscar a Deus aos 16 anos e passar minha vida toda buscando, é porque de fato eu sentia que eu era um cidadão do reino, né, de Deus e não desse mundo mesmo. E cada vez mais eu quero pertencer ao reino de Deus e cada vez menos pertencer a esse mundo, no sentido de um mundo que faz tanto mal, que dissemina tantas coisas ruins, que promove a discórdia e faz com que as pessoas não vivam tão bem, que gera tanto sofrimento, etc. Hoje, pela segunda vez, eu vi uma menina com uns 13 anos de idade no sinal pedindo dinheiro, e eu tinha dado ontem, e a gente tem, né, algumas moedinhas ali no carro, e eu vi que a roupa dela estava toda suja, aquilo me tocou, sabe? Eu fico tentando entender, tentando de algum modo contribuir, enfim, que Deus me ilumine e possa me tornar mais forte e fazer com que eu consiga alcançar mais pessoas. Na verdade, que a sua palavra alcance, né? Eu quero ser um instrumento, tem muita coisa para a gente fazer. E é isso, né? A gente ajuda como pode, a gente ajuda ajudando a nós mesmos, a gente cuida do outro, mas para isso a gente precisa primeiro cuidar de si mesmo. Eu tenho falado isso ao longo das lives, e tem a ver com isso, né? Com nós cultivarmos internamente esse amor próprio que se traduz em ações, pequenos atos, gestos cotidianos de se fazer bem, descansar, não consumir notícias ruins, de se hidratar, de ingerir alimentos saudáveis. Cada pequena ação dessa se revela o amor que você tem por você. Quando você busca se desenvolver, quando você evita fazer críticas a si próprio, quando você evita se julgar, tudo isso vai contribuindo com o seu amor próprio. Queridos, adorei ter feito essa live com vocês hoje. Um tema que eu gosto muito, né? Falar de coaching, de desenvolvimento pessoal, profissional, também desenvolvimento das organizações. A psicologia eu não cursei, mas eu também gosto muito, conheço um pouco e acho que foi interessante, né? A gente pensar sobre isso hoje, o quanto elas podem contribuir. Então, até amanhã, às 19 horas, nós temos mais um encontro. E amanhã de manhã, até o meio-dia mais ou menos, eu divulgo o tema da nova live. Só lembrando, para que vocês, depois eu vou deixar a live salva,
dê um curtir lá, porque assim o Instagram envia para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, suas famílias, se cuidem em relação ao Covid, como eu já disse, não é só pôr a máscara, é colocar a máscara, mas é também filtrar as informações, é se alimentar de forma saudável, é alimentar seu espírito com a palavra, etc, etc. É se cuidar diariamente, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Tchau!